certo. Então, assim, a gente está aqui no grupo de constelação presencial hoje. Hoje a gente vai falar muito mais sobre dinheiro, pode ser que apareçam outras coisas, porque normalmente relacionado a dinheiro tem vinculado normalmente padrões familiares, ou se não crenças limitantes que foram colocadas, sempre quando assim, às vezes a pessoa não faz de propósito, mas faz por amor, né? Então aquela coisa, nossa, para você ganhar dinheiro você precisa trabalhar muito, você precisa se esforçar demais, dinheiro não é fácil. Então todas essas crenças vão ficando na nossa cabeça durante os anos. Então fala assim, não, então eu preciso me esforçar demais, eu preciso trabalhar demais para conseguir ganhar dinheiro. E isso tipo vai proliferando até para os seus filhos, para os seus netos, porque você vai passando essa crença limitante que nada é fácil, nada é simples. E aí muitas das vezes também acontece o seguinte, que você é fiel ao seu sistema. Então, não estou falando assim, nunca é sempre, tá? Então, às vezes acontecem determinadas situações, mas claro que sempre existem as suas exceções à regra. Estou falando quando acontece, o que acontece na maior parte dos casos. Vamos dizer que você veio de uma família pobre, que aconteceu vários tipos de evento, vários tipos de problema. Aí você, por fidelidade ao sistema, você também quer continuar pobre. Como assim? Eu não entendo, eu quero ganhar dinheiro, como assim? O que acontece? Vamos dizer assim, se você começa a ganhar muito dinheiro, aí o que as pessoas ao redor começam a fazer em volta de você? Nossa, como você está se achando, né? Ai, você está ganhando demais, agora olha ela. E não sei o que, você começa a ser isolada de uma certa parte da sociedade ou daquele meio familiar ou das suas amizades que começam a te deixar de fora, ou às vezes até namorado, até marido que começa a te ver de outras formas. Então você mesmo bloqueia essa forma de ganho de dinheiro exatamente para não ser excluído daquele grupo. Então, para você ser fiel, às vezes você começa a ganhar dinheiro e começa de propósito, sem querer inconscientemente também, a perder dinheiro. Então você faz de um tudo, vamos dizer, você tem mais gastos, estoura o cano da sua casa, porque tudo é energia ao nosso redor, né? Tudo tem uma frequência. Então, se você está naquela frequência de tipo, eu preciso perder dinheiro, você vai perder dinheiro. Se você, porque existe uma coisa, pelo menos eu não sei vocês, eu não estou falando que eu sou a dona da verdade, eu só estou aqui para passar um determinado conhecimento que eu obtive ao longo dos anos, mas não que eu sou a dona da verdade, eu estou aqui para falar as coisas que eu aprendi ao longo dos anos. Claro que amanhã ou depois alguns pensamentos mesmo podem mudar, que eu estou aqui para falar hoje, mas amanhã eu vou estar com a Diana para aprender alguma coisa, eu vou estar com a Priscila para aprender alguma coisa, e esse conceito meu pode também mudar, porque o objetivo aqui na Terra é a gente estar em evolução, nós não somos seres perfeitos, e sim imperfeitos para estarmos evoluindo. Então nada do que eu falar precisa levar ferro e fogo, eu estou aqui só para falar um conceito que eu aprendi ao longo dos anos. Então, e exatamente pela própria constelação e pelos exercícios que a gente faz sistêmicos, a gente vai vendo que esses conceitos, eu sou uma pessoa muito racional, muito lógica, e eu sempre quis que provassem para mim aquilo que estava falando. Então, conforme a gente faz a constelação, a gente monta o campo, a gente vê que a grande parte dos conceitos que são falados, que são ensinados, realmente tem lógica, que o que acontece é exatamente aquilo. E aqui eu também estou para falar sobre as 3 leis sistêmicas que são as mais importantes. Por mais que a gente está aqui, eu não gosto muito de ficar muito tempo na teoria, eu gosto muito de exercícios práticos. Eu gosto de coisa prática, não começa a dar sono, muita teoria, começa a ficar muito cansativo. Então, assim, só que o conhecimento liberta, né? Então, às vezes, tem algumas coisas que a gente precisa ser passado para vocês entenderem alguns conceitos, que quando a gente fizer uma constelação, fizer algumas dinâmicas, fazerem sentido para vocês o que eu estou falando ali, falar, nossa, olha, lembrei daquela explicação que ela deu, ou tipo, algum outro professor me explicou de um jeito, mas ela explicou um pouquinho diferente que eu entendi melhor, o outro eu aprendi melhor. Então tudo isso você vai juntando conforme a gente for evoluindo durante o dia aqui no nosso dia, tá bom? O que acontece? Existe a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Então todos pertencem. Pensa que você está numa empresa, então você assim, aconteceu um problema com um funcionário, teve um funcionário super problemático na sua empresa. Ele te processou, você fez tudo por ele, você deu muito a mais para ele, e não sei o que, ele te processou, falou mal, contaminou todos os outros funcionários, ele foi um caos na sua vida. Aí você chega e pensa assim, gente, a gente está proibido aqui nessa empresa de nunca mais falar desse funcionário, vamos ficar todo mundo quieto,
vai ficar estagnado. Então precisa trazer alguns aprendizados. Eu vou dar até um exemplo de eu não lembro qual dos professores falou, a gente está contando professor, eu não lembro nem de onde veio a informação, a fonte. Mas eu vou dar um exemplo disso, do que aconteceu, que é tudo um aprendizado e todo mundo faz parte de um sistema. E assim, para o universo, o que acontece com você, os fatos são neutros. Quem dá o rótulo de negativo ou positivo é a gente. A gente coloca como positivo ou negativo. E eu vou explicar o porquê. Vamos dizer assim, esse funcionário que fez mal para ele, vamos dizer assim, que colocou mal, né, para a empresa e mal para ele, que a gente rotulou dessa forma. Mas no final das contas, o que acontece? Ele aprendeu como escolher melhor um funcionário, chamou um advogado para redigir melhor o contrato não estava muito bem escrito, então ficou brechas ali no contrato. E aí no final das contas, essa empresa conseguiu evoluir mais, conseguiu ganhar mais, graças a esse funcionário, que foi uma pedra no sapato. Mas no final das contas ele foi ruim, ele foi bom para a empresa. Entendeu? Porque era para ficar a empresa estagnada. Só que por ele ter prejudicado a empresa de início, ela conseguiu dar um salto quântico que ela não daria sem esse funcionário. Então, não era para ser grato? Então, eu lembro dessa história porque acho que era um restaurante, aí o garçom que processou, que deu um monte de problema, não sei o que, isso é uma história real que um professor me contou, pelo menos eu acreditei que é verdade. Você acreditou? Ah, não sei, agora eu fiquei em dúvida. Mas é a história, né? A história, né? Aí no final das contas mandou embora, não sei o que, foi aquele trauma e não fala pra ninguém, né, que aconteceu isso e foi péssimo. Realmente contratou um advogado, contratou novos funcionários, a empresa um puta salto, começou a crescer muito, ganhar mais dinheiro. Só que, o que acontece? Como essa história de exclusão se repete, porque ele foi excluído e ele não entendeu que aquilo foi um grande aprendizado para ele e ele foi grato por aquilo que aconteceu, porque o universo também quer que você seja grato e que você aprenda com os seus erros. Então, a partir do momento que ele não entendeu que realmente esse funcionário foi para um bem e não para um mal, o que acontece? A partir do momento, pensa assim que a nossa vida é como se fosse um jogo de xadrez com vários quadrados. A partir do momento que você tira uma pessoa daquele quadrado, o que acontece? É como se aquele quadrado ficasse vazio. Aí, automaticamente, é como se fosse um ímã. Entra alguém naquele lugar. Então, cada vez que contratava um funcionário, o que acontece? Ele entrava naquele lugar. E aí a história começava a se repetir, começava a dar problema. Mas como já deu problema da outra vez, ele de início já mandava embora. E mandava embora. E o que acontece? No final das contas, ele fez um quadro com todo, eu acho que foi isso, não me recordo direito, mas eu acho que foi isso. Fez um quadro com todos os funcionários, ex-funcionários, todo mundo que já participou, que participa, tipo assim, logo na entrada do restaurante para mostrar que está todo mundo incluso, todo mundo fez parte de toda essa história aqui. Então, todas as pessoas, mesmo aquelas que traumatizaram, eu dei o exemplo de empresa, mas vou dar o exemplo de chefe. Às vezes você saiu do emprego, ficou super chateada, ficou irritada, ficou nervosa, brigou, não vou falar mais nada disso, mas você foi tudo para o seu aprendizado, para a sua evolução e para o seu crescimento. Se você não entendeu o que tinha com aquele aprendizado, o universo vai fazer com que você repita aquela mesma história várias vezes. É como se fosse um jogo de videogame, um grande jogo de videogame. Só que você tem que passar de fase. Aí ele fala assim, volte para a última casa, né? O jogo da vida, né? Volte para a última casa, né? Por quê? Porque você não aprendeu com aquilo. Então você tem que repetir até você entender aonde é que você errou e como você pode consertar. Porque quando você é adulto, porque quando você é criança, a culpa é dos outros. Quando você é adulto, a culpa é sua. Sempre é 50% culpa do outro, sempre 50% culpa sua. De tudo que aconteceu, seja ruim ou seja boa. Só que normalmente as pessoas não enxergam a 50% de culpa nossa. A gente, como criança, no nosso momento de empatia, fala, não foi só ele me traiu, e aconteceu tudo, e a pessoa e o funcionário, e a gente não entende aonde a gente errou para a gente poder consertar e não acontecer os mesmos erros do passado e poder
fluir para uma fase até mais difícil, porque isso aqui é um jogo de videogame, a gente vai para uma fase mais difícil e não mais fácil, onde não retrocede, né? Então, por isso que é a lei do pertencimento, onde todos pertencem, onde houve um aprendizado, e é para a gente sempre repensar aonde a gente errou e aonde a gente pode melhorar. Por mais que o outro tenha sido, mas era tóxico, era ruim, então o que fez com que você atraísse aquele tipo de situação? O que fez com que você atraísse esse chefe ou funcionário tóxico, ou problemático? Hoje as pessoas gostam muito de dar rótulos hoje em dia, narcisista, tal. Eu não gosto muito porque é exatamente por conta disso. O evento é neutro, você é que deu o rótulo. Então, a partir do momento que você deu o rótulo, então assim, você também está culpando o outro e está se isentando. Então, quem é sempre inocente na história é a criança. O adulto sempre entende que ele vai levar a culpa, só que você escolhe a culpa que você quer levar. A culpa de ficar ali inocente, ser o alecrim dourado vítima, ou você entender que você também teve culpa de se colocar em determinadas situações, às vezes perigosas, às vezes problemáticas, porque assim, como começa, um grande aprendizado que eu tive que eu levo para a vida, assim, como começa, perpetua. Então, como se começou ruim, dificilmente vai ficar bom, entendeu? O negócio é a tendência a rolar ladeira abaixo, né? Independente seja no trabalho, independente seja num relacionamento, independente seja com amigos, já está mostrando que aquilo lá é um caos. Você começa, pela sua parte inocente, começar a maquiar, não, mas vai melhorar, a pessoa vai mudar, e não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, isso é a lei de pertencimento, onde todos pertencem, todos fazem parte da nossa história. Por quê? Porque todos mudaram de alguma forma a nossa história. Essa parte de pertencimento, eu sempre penso assim, cara, eu vou fazer um negócio resumido. Daqui a pouco estou meia hora falando. Que eu vou nem comecei a parte de dar e receber, que é a parte que eu mais gosto. Existe a segunda lei, que é a lei de... Alguém tem alguma dúvida da primeira? Não? Aí tem a segunda lei, que é a lei de dar e receber. Eu gosto muito de explicar essa lei de dar e receber, que é assim, pensa o seguinte, a Priscila está aqui, eu gosto muito dela. Aí a Priscila, eu falo, Priscila, eu gosto tanto de você é tão minha amiga, eu vou fazer o seguinte, como é seu aniversário, eu vou te dar uma Ferrari, e eu vou te dar uma casa, e eu vou te dar um monte de coisa. E o que acontece? Eu sobrecarrego ela, e na verdade eu vou te dar amor, eu vou te dar carinho, eu vou te dar o que você precisa. O que você está precisando hoje? Como que você se sente? Tipo, eu te dando em excesso, eu falo, cara, você não precisa fazer nada por mim. Só eu tô te dando, eu tô te dando, eu tô te dando, eu tô te dando, e eu fico ali na sua cola e eu te dou, peraí que eu vou te mandar um textão gigante todo dia no WhatsApp para mostrar o quanto que você é importante, maravilhosa na minha vida, e você preenche, na verdade você é a minha vida. Como que a pessoa, você se sente amada e querida assim? Nesse nível? Entendeu? Tipo, é um medo que dá. Por quê? Porque você sobrecarrega a outra pessoa, que é o que acontece hoje em dia. Agora eu vou ser cancelada na internet, se eu não fui agora, daqui a pouco eu vou ser. Daqui a pouco. É assim, é o que normalmente muitas das mães fazem. Você é minha vida, você é tudo pra mim, você entende que eu dei a minha vida e eu vou te dar carinho, eu vou te dar amor, e na verdade, por que você saiu com seu marido, com seu namorado, que você não me deu atenção? Eu que sou a sua mãe, você não entende a importância que eu tenho dentro da sua vida. E eu não estou falando que as mães não têm importância, gente. Eu não estou tirando o mérito da mãe. Estou falando que ela é importante, é maravilhosa, mas ela tem o lugar dela. Assim como o marido tem o lugar do marido, o pai tem o lugar do pai, do filho, né? Quem precisa de mais atenção, a mãe ou o filho? Se você der mais atenção para a sua mãe, vai faltar para quem? Quem que é o filho? Quem precisa de mais atenção? O filho. E quando criança, não o filho de 40 anos que está na sua casa até hoje. Entendeu? É sobre isso, né? Então vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Aí tá aqui. Então o que acontece? É a lei de dar e receber. Os pais dão, os filhos recebem, se nutrem com aquela informação, com todo esse conhecimento, e aí eles levam para a vida. Essa energia, ela não volta, porque pensa que os seus pais estão aqui, atrás de você, atrás dos seus pais estão o passado, ou a morte, porque eles, né, pela lei universal, eles têm que morrer antes de você. Pode morrer, você pode morrer antes? Pode,
mas pela lei universal eles estão mais perto do passado. E os seus filhos estão mais perto do futuro. Você está aqui no meio, que é o centro da sua vida. Então, a partir do momento que a sua mãe começa a querer muito a sua atenção, excessivamente, o que você faz? Você vira de costas para os seus filhos e para a vida e começa a dar atenção para os seus pais. Aqui vai desandar. Por quê? Porque faltou energia para os seus projetos de vida que estão na frente. Faltou energia para os seus filhos que vão começar a adoecer. Por isso que quando a pessoa vem fazer uma constelação de filhos, normalmente faz o que eu constelo. Meu filho que está com um problema? Eu falei, não, tem que constelar você e o seu marido, seu namorado, você e o pai do seu filho, porque normalmente o enrosco está nos pais e não nos filhos. Às vezes tem alguma outra coisa, alguma identificação dos filhos com pessoas do sistema, claro que tem, sempre, às vezes tem, mas normalmente está aqui na relacionamento. Quando começa a dar ruim aqui, eles começam a adoecer. Então, normalmente, o que acontece na maior parte dos casos é porque, infelizmente no Brasil, por que a gente fala que a gente é terceiro mundo? Exatamente por causa dessas dinâmicas de pais e filhos. Nos Estados Unidos, o que acontece? Se você vê um filme americano, os filhos, eles vão para a faculdade, já saem de casa, vão morar na faculdade, lá no curso técnico onde eles vão fazer, e não voltam para casa. E os pais transformam o quarto deles o quê? Vou botar um negócio de exercício, vou viajar com meu marido, já fazem tudo, não voltam mais. Então o que acontece? Tem o primeiro parto, que é o parto da mãe, quando o filho nasce, e o segundo parto, que é o parto que a gente fala de paterno, que não precisa ser necessariamente feito com o pai, é uma paternária que pode ser feita tanto pela mãe como pelo pai ou qualquer outra pessoa, que é realmente cortar esse cordão umbilical para que saia de casa e empurre para a vida. É como um passarinho que está no ninho, que os pais empurram o filhotinho para sair quando vira adulto e ele não volta mais para o ninho, não fica criando aquele filho adulto, entendeu? E aí o que acontece? Quais as consequências do filho ainda ficar dentro de casa e não cortar esse cordão umbilical completamente? Ele é prejudicado financeiramente, porque afinal de contas acaba ficando dependente dos pais, ou muitas vezes ganha muito dinheiro, que normalmente a maior parte das mulheres ganha muito dinheiro para quê? Para começar a cuidar dos pais, porque afinal de contas os pais ainda estão naquela função infantil, eu cuidei de vocês, agora você tem que cuidar da gente. E eu não estou falando que não é para cuidar, isso também tem que pensar muito bem, não é que eu não estou falando para cuidar, mas é a postura de vida que você vai ter. Você está com uma postura de pais dele ou está com uma postura de filho? Você está mais voltado para a sua vida, dando prioridade para o seu marido, para os seus filhos, para os seus projetos de vida, ou dando prioridade para os seus pais? Entendeu? Então isso que você... Tudo é postura de vida, não é que você não pode fazer as coisas. É entender a postura correta, para que você, aí a partir desse momento que você começa a entender o porquê que você não ganha dinheiro, por que as pessoas reclamam tanto, porque tem tanto problema em relação à sociedade, em relação ao relacionamento. Por que eu não consigo um relacionamento? Então, você não consegue um relacionamento, quem está preenchendo esse campo? Lembra do quadrado que eu falei que é o jogo de xadrez? Cada um tem que preencher um quadradinho, seus pais têm que estar aqui atrás de você, né? Te abençoando para você ir para a vida, literalmente te empurrando para você ir para a vida. Só que se você não tem um preenchimento aqui, você está com 30, 40 anos e ninguém preenche essa vaga, é porque essa vaga já está preenchida. Quem que está preenchendo essa vaga aqui? É o seu pai? É sua mãe? Você está casado com quem? Com qual dos dois você está casado que está aqui? Entendeu? Então, com quem você não cortou o cordão umbilical para você ir para a vida, para realmente você se dedicar a esse marido, a esse namorado, para que as pessoas que venham se sintam atraídas, porque é tipo um imã, ele vem, pá, e já entra aqui no lugar. Só que você não entra tanto que as pessoas falam para você, nossa, mas eu achei que você tinha namorado, nossa, eu achei que você era casado. Então, né? Entendeu? Então, entendeu? Isso porque energeticamente a pessoa sente como você está. Então isso tudo é para explicar, dar e receber, que você recebe de trás e manda para frente. Ah, mas eu não tenho filhos. Ok, você vai pegar toda essa energia e botar em projetos de vida, que nem eu não tenho filhos. O que eu faço com todo esse conhecimento que eu tenho? Eu faço esses grupos de constelação, eu coloco as pessoas para andarem para a vida, como eu faria com os filhos. Então eu coloco todo mundo para andar para a vida, né? Para ganhar dinheiro, para nutrir, por aí vai, né? Outra coisa, esse é a lei do dar e receber.
e tem a lei da hierarquia. Então, é o que eu falei, você tá os seus pais aqui, seus filhos aqui. Você não pode nem entrar no lugar dos pais, nem colocar os pais no lugar de marido e namorado. Todos têm o seu lugar de pertencimento no sistema e a sua hierarquia, e a hierarquia tem que ser respeitada. Então, é a história, então a gente tem a lei de pertencimento, que todo mundo pertence, tem a lei da hierarquia, que cada um tem que ocupar o seu lugar, e tem a lei de dar e receber. Lembrando que você, né, recebe daqui e dá para frente. E aí a lei aqui entre marido e mulher, ou amigos, que estão todo mundo na mesma linha. O que acontece? Aqui é o que acontece. Eu dou um pouco, você dá mais um pouco. Aí eu dou mais um pouco. Aí dá mais um pouco. Só que de uma forma positiva. Eu não posso te dar uma Ferrari. Porque o que vai acontecer? Se você não tem como me contribuir à altura, você vai se sentir mal. Você vai querer fazer com que eu me sinta mal. Para quê? Para eu conseguir me nivelar com você. Isso acontece com funcionário, isso acontece com o chefe. Você dá demais para o funcionário, excessivamente, ou você faz demais de forma que não equilibre. Nunca há um equilíbrio, é sempre um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai indo, né? Nesse desequilíbrio. Só que se você desequilibra demais e a pessoa não consegue subir no mesmo nível, ela vai tentar te jogar lá para baixo. Então esse funcionário, a tendência dele é sair da empresa e ainda falar mal de você. Porque você fez excessivamente. Ele não vai conseguir trabalhar tanto a ponto de pagar uma Ferrari, a ponto de pagar um casamento, lua de mel e tudo que você fez por ele. Assim como uma amizade. Nossa, eu vou pagar para você o camarote da vida, da balada, e vou pagar o seu vestido, e vou pegar uma limusine e vou te levar lá para... Não, eu não vou ter como pagar tudo isso. É excessivo para mim. Então eu vou te diminuir, vou acabar com a amizade e vou falar mal de você. Assim como no namoro, né? Você escreveu um textão no WhatsApp, a pessoa escreve isso, textão. Tipo, você bota um desequilíbrio em pequenas coisas, né? Que você tem que esperar ler. O que eu vejo na maior parte das pessoas hoje em dia, elas gostam de dar, mas elas não têm a humildade para receber. E é o que também acontece com o equilíbrio do dinheiro. Até que ponto você recebe e você realmente aceita. E você fica assim, não, estou devendo alguma coisa, preciso trabalhar mais. Eu recebi assim do nada, né? E você não é grato, aí você precisa gastar aquilo. Porque parece que você não é grato por receber aquilo, né? Então tem muito isso também, né? Às vezes uma dificuldade de cobrar dos seus clientes. Por quê? Porque você não se acha merecedor, você só quer dar. Você desequilibra. Aí eles falam mal de você, eles não vêm mais, eles não te valorizam. Por quê? Porque você não está honrando a lei de dar e receber. Então eles também não vão te valorizar, porque quem não está se valorizando? Você mesmo. Se você não se valoriza, por que o outro vai te valorizar? Você tem que dar na mesma moeda para poder conseguir esse equilíbrio. Por isso que você precisa sempre cobrar a altura. Se você não cobrar a altura, a pessoa vai embora. Entendeu? Né? Tem alguma dúvida, gente? Tem tantas. Tem tantas. É bom testar no campo. É, a gente vai testar tudo no campo agora, né? Vamos ver quem está falando a verdade. Aqui é a hora da verdade. A gente vai colocar no campo, quero ver se está tudo equilibrado. Tem dúvida, Priscila, Luci? Não, Diana? Não? Tudo certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um intervalinho, se vocês quiserem tomar um café, beber uma água no banheiro, para a gente fazer algumas dinâmicas. Como que funcionam as dinâmicas, né? Já para vocês entenderem como que funciona tanto os exercícios, quanto também as constelações. O que acontece quando a gente coloca um campo aqui, né? Normalmente, vamos dizer assim, a pessoa que é constelada vem com determinada queixa. Eu estou com um problema financeiro, eu não sei porque o dinheiro vem para mim e no final das contas eu acabo gastando compulsivamente. Ou, nossa, eu tenho um problema que eu tenho uma dor lombar há muitos anos, já fiz de tudo, nada resolve, eu não tenho nada, fiz todos os exames, porque você tem que lembrar o seguinte, tem algumas coisas que tem como resolver numa constelação, mas tem algumas coisas que precisam outros profissionais, né? Problema de coluna, vamos para um fisioterapeuta, né?
pessoa vem aqui numa constelação e fala assim, então eu vou fazer a constelação resolver tudo na minha vida, daquele problema? Eu quero um relacionamento, daqui a pouco vai aparecer um homem na minha vida, saí daqui, fui tomar um lanche. Não é bem por aí, porque você precisa tomar algumas atitudes na sua vida. Por isso que eu faço uma constelação, a Angélica também, da forma como aprendeu, a Renata também, de uma forma um pouco diferente, porque eu dou lições de casa para a pessoa fazer. Se a pessoa não mudar a atitude dela, nada vai mudar. Algumas coisas ela precisa fazer de lição de casa. Então, vamos dizer assim, se ela não está respeitando a lei de hierarquia, posso fazer quantas constelações quiser. Se tiver tudo desalinhado, por isso que eu falo que essas 3 leis, se vocês conseguirem fazer essas 3 leis, você não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer constelação, não precisa fazer mais nada. É porque alguma coisa tem desalinhado. Claro, às vezes precisa fazer porque tem uma identificação com o morto, com algum problema, alguma história, ok. Mas normalmente, a maior parte que eu vejo nas constelações é por causa desse desalinhamento. E a pessoa fala assim, aí a pessoa fala assim, mas não é, sabe o que é? Que a minha mãe, é sempre assim, mas o meu marido, não é. Se você entrar no seu lugar, quando você entra no seu lugar, aquele lugar que foi determinado para você na sua vida, tudo se alinha. As outras pessoas só desalinharam porque você desalinhou. Claro que você já entrou no sistema desalinhado. Você também desalinhou. Você continua aí. A partir do momento que você tem o conhecimento e pensa assim, por isso que eu falo assim, às vezes muitos são chamados e poucos vêm. Por quê? Todo mundo está preparado para fazer mudança na vida? Não. Todo mundo quer um milagre? Quer vir aqui fazer uma constelação e vai resolver em uma vez? Não. Entendeu? É todo um conhecimento. Aqui você vai ter uma ampliação de conhecimento e vai entender as lições de casa que você tem que fazer. E às vezes leva anos para você fazer essas modificações. Por quê? Porque mudança de atitude requer que outras pessoas fiquem bravas com você. Porque você está aqui, normalmente, nesse mundo para agradar muita gente. E aí, a partir do momento que você faz o que precisa ser feito, você desagrada algumas pessoas que vão ficar irritadas com você. E aí, você que tem que lidar. Você quer, adulto é lidar com culpa. Você tem 2 caminhos, um caminho saudável e um caminho não saudável. Você quer andar para a vida e sentir culpa de deixar essas pessoas para trás e cortar o cordão umbilical, ou você quer ficar aqui e passar anos da sua vida e sentir culpa de não ter feito seus projetos, do seu casamento não ter dado certo. Você escolhe a culpa. Você não vai inocente, porque se você achar que existe uma inocência, você está uma criança. Você escolhe a culpa que você quer carregar. Então, a partir daí que é o momento de você entender para onde que você vai. Os caminhos que você quer escolher. É fácil qualquer um deles? Nenhum é fácil. A vida não é tão simples assim, só que são tomadas de atitudes e de posturas. Você saber o que é melhor para você. Não dá para fazer o melhor para todo mundo. É o melhor para você. A partir do momento que você faz o melhor para você, é aquela história. O lago está aqui, está lindo. Daqui a pouco, lá embaixo está lama. A gente começa a mexer na lama. A lama vai subir. Por isso que fala, fui lá no grupo de constelação, começou, né? Ficou um negócio meio agressivo na minha casa, minha mãe está irritada comigo, meu avô, meu tio, filho. Por quê? Porque você começou a trazer à tona para que daqui a pouco se acalme e você consiga fluir de uma forma mais positiva e mais saudável para a vida. Para que a sua vida seja mais leve. E as outras pessoas que cuidem da vida delas e estruturem a vida delas. Porque senão fica todo mundo desestruturado. E quem está aqui normalmente é o mais saudável que precisa tomar as primeiras providências. Porque quem está lá em casa, está lá assim, não tem condições, não tem ainda essa consciência. E nem quer ter a consciência. Nem quer, muitos deles não querem. E está tudo certo, a gente respeita. Que às vezes, assim como eu tive o meu momento, a outra pessoa vai ter o momento dele, ou às vezes não vai ter. E está tudo certo, eu respeito as escolhas das outras pessoas. Né? Eu não sou a dona da verdade, né? E todo mundo tem o seu tempo, né? E às vezes, se eu impor algumas condições às pessoas e der algumas explicações, eu estou sendo invasiva e abusiva, né? É como quando às vezes eu me reúno com algumas amigas e elas falam sobre os problemas delas. E aqui algumas pessoas que entendem constelação entendem, ou até, né, de outras terapias também entendem, e às vezes vêm com alguns problemas e eu não vou falar algumas coisas. Por quê? Porque eu não sou terapeuta delas.
Então, o máximo que eu posso olhar e falar, é complicado. Porque se eu começar a falar e ela nem está pedindo a minha opinião e nem está pedindo ajuda, eu não estou sendo invasiva e abusiva? Não, deixa eu te mostrar que tá seu pai, sua mãe, aí tá você colocar seu pai aqui, não sei o quê, e o seu namorado te traiu por causa de... A pessoa fica assim, sai da mesa. Por quê? Não estou desalinhando a troca de dar e receber? Já estou desalinhando. A pessoa não vai falar mais com você. E não é porque você não quiser ajudar, que você quiser ajudar demais, ela não está pedindo ajuda, ela só queria que você escutasse. Queria ficar quieto, escutasse. O máximo que eu posso falar é, eu faria desse jeito. Eu faria desse jeito. Não sei você, mas eu respeito as suas decisões. Porque você sabe a culpa que você quer levar. Então tá tudo certo, não tem nada errado, né? Não existe certo e errado, existe saudável e não saudável. Cabe a você entender que a partir do momento que você faz o saudável, você anda para a vida também vai te dar coisas em troca. Vai te dar, os projetos de vida vão mudar mais fáceis, com isso você andando com os projetos de vida você vai ganhar dinheiro. Lembrando que hoje em dia é o seguinte, a gente já falando sobre dinheiro, não adianta você ir atrás do dinheiro, porque o dinheiro vai ser uma consequência. O que você tem que fazer? Olhar para os seus projetos de vida. E quais são os seus projetos de vida? Nessa hora que você tem que pensar, quais projetos de vida que eu tenho para mim agora? O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero alinhar no futuro? Porque pensa que é tudo um dar e receber. Se você dá para os seus projetos de vida, que é essa energia que seus pais trouxeram, que é essa energia que toda a ancestralidade te trouxe, e você coloca toda essa energia ali, toda não, né? A gente vai distribuir, mas tem energia nos projetos de vida, os projetos de vida que vão trazer o dinheiro. Por quê? Porque você está lá, por isso que a gente fala que a nossa felicidade, a nossa alegria, onde está a nossa alegria, onde a gente sente esse êxtase, porque o dinheiro é a vida. Assim como a gente se relaciona com a vida, a gente se relaciona com o dinheiro. Se a gente não está bem, a gente não está feliz na nossa vida, pode vir. O dinheiro também não vem. Por quê? Porque a gente não tem energia para colocar nos projetos de vida. Se a gente não bota energia nos projetos de vida, não vai vir o dinheiro. É simples assim. Então, a partir do momento que você pensa, não, eu não estou bem com a minha vida. Então, o que não está bem? O que não está alinhado aqui de tudo isso que eu te expliquei, né? Então, aí, voltando para a constelação. O que acontece? Quando a gente faz a constelação, primeiro eu pergunto qual que é o problema da pessoa, o que está desalinhado na vida dela, lembrando que eu só posso tratar aquela pessoa. Eu não posso falar assim, você pode constelar o meu marido que está com problema financeiro, de saúde? Não, não posso. Por quê? Porque a pessoa não está aqui. A pessoa tem que se tratar e tem que querer se curar. Eu não posso querer curar outra pessoa. Falar, nossa, não tem problema nenhum. Você jura que você está tão saudável a ponto de querer curar o outro? Né? Você está toda saudável, você está toda perfeita, que a pessoa nem está aqui. Como é que eu vou invadir o campo da outra pessoa que nem está aqui, nem quer se curar, nem acha que está ruim, está ótimo, está lá no sofá, engordando, sem trabalhar, mas ele está feliz. E está tudo certo para ele. Entendeu? E aí eu vou mexer no campo dele? Eu não. Porque quem vai receber o golpe sou eu, energético. Porque eu estou mexendo num campo que não é nem meu. E a pessoa nem está aqui. Eu nem tive permissão para mexer no campo dele. Então o que acontece? Eu só posso constatar o problema que é da pessoa. Eu estou com um problema assim, minha casa está com um problema assim, eu estou com um problema assim com o meu marido, né? É o meu relacionamento aqui, não o problema do outro. Aí sim, aí eu consigo constelar a pessoa, o problema da pessoa. E como que faz? Normalmente eu vou sentindo o campo. O que acontece? Existe uma grande nuvem que tem todas as informações que tem no universo, de vivos, de mortos, de tudo. Tudo é energia, uma casa é uma energia, uma planta é uma energia, tudo é uma energia. Então por isso que tudo dá para ser constelado. Então a partir do momento que eu chamo a pessoa para, vamos dizer, vou constelar a Priscila, eu vou falar para a Priscila, escolhe alguém aqui que está aqui nesse grupo para representar você. Aí vamos dizer que você nunca participou da constelação, mas como assim? Eu não entendi, como assim eu vou representar ela? Pensa que a partir do momento que existe uma grande nuvem onde tem todas as informações, quando eu falo para você, fique parada e você é como se fosse a Priscila. O universo é tão sábio, o universo é tão inteligente que você do nada, você só vai ficar quieto
preciso fazer? Você vai perguntar para mim. Você só fica parada lá, quieta, em pé, e vê como é que você se sente. Aí do nada você vai sentir vontade de sentar, ou ir embora, ou abraçar alguém. É um negócio muito inconsciente. Fala, mas eu não entendi. É como se você, quando chega num lugar e você sente um clima pesado. Você fala, nossa, tá pesado aqui. Nossa, eu não gostei dessa pessoa. A pessoa nem falou com você. Entendeu? Então são sensações que a gente não tem explicação. Ou quando alguém olha para sua nuca e aí você olha assim, mas quem está olhando aí? Tinha uma pessoa olhando para você? É essa sensação. É só você estar presente e quieto e você vai ter uma determinada sensação. E se não vier nada? É isso. É para você ficar lá parado. Entendeu? Tá? Então aí a partir do momento eu vou colocando outras pessoas para interagir. Mas como é que você sabe quem coloca no campo? Eu vou sentindo. Eu não tenho muita explicação. E às vezes também por nosso próprio conhecimento e estudos. A gente sabe que determinados assuntos têm relações com outros assuntos. E então aí a gente também vai por algumas associações conforme a gente vai sentindo e juntando com os nossos conhecimentos, tá bom? Num primeiro momento, eu também gosto de fazer alguns exercícios exatamente para a pessoa sentir o campo. Existem uns exercícios que a gente gosta muito de fazer, que é diagnóstico, que é como você pode fazer algumas perguntas. Vamos dizer que eu estou aqui com a Diana. Eu posso chegar para ela e falar assim, gente, eu quero... Caramba, eu estou em dúvida. Eu vou te falar, eu sempre dou esse exemplo, porque eu gosto muito desse exemplo, né? Eu estava em dúvida entre 2 médicos que eu precisava passar, porque eu tinha um problema de ciática. Aí eu falava assim, aí eu pensei assim, gente, mas eu vou gastar uma grana com esses 2. Será que eles vão ser bons? Porque eu já gastei tanto dinheiro em tanto lugar e eu não quero gastar de novo. E aí eu cheguei para uma amiga minha e falei assim, olha, fica aqui como representante aqui, eu só preciso de um pêndulo, de sim ou não. O sim é para frente ou não é para trás. Então eu falei assim, e se ficar parado? Se ficar parado, ou você não fez uma resposta, uma pergunta coerente, ou às vezes não tem a resposta ainda, ou realmente eu não sei, você formula um outro tipo de pergunta, um outro tipo de formato. Mas pense muito bem o que você vai perguntar, porque ele pode ter um duplo sentido, ou você mesmo não entender. Então às vezes eu cheguei e falei assim, olha, esse médico que eu vou tratar XYZ vai ser bom para mim? Realmente, até uma porcentagem vai resolver o meu problema, vai me ajudar de alguma forma? Aí o campo ficou assim, ó. Aí a moça que ficou na minha frente ficou assim, ó. Aí eu pensei assim, aí você tem que entrar na sua sensação. Você tem que entrar na sua sensação. O que aquela pessoa está te passando com aquela informação? Para mim, me passou o seguinte, que ela estava procurando algum tratamento e não estava encontrando. Foi a sensação que eu tive. Coloquei o outro médico. Aí, de novo, mesma coisa. Nem ia para trás, nem ia para frente, só ficava assim. Falei assim, deu a mesma sensação. O que eu fiz? Eu acreditei? Claro que não, porque eu pago para ver. Óbvio, vou acreditar em tudo que me fala? Óbvio que não. Fui lá e paguei os 2 uma fortuna. O que aconteceu no final do tratamento dos 2? Eu não sabia o que fazer comigo. Fez todo o tratamento, mas vamos fazer mais não sei o que. A mesma sensação que eu tive com aquelas moças, aquela moça na minha frente, foi a mesma sensação que eu tive com ele. Então, por isso que você está aqui também para sentir as suas sensações. Porque a gente está muito desconectado das nossas sensações e das nossas intuições. Então, aqui a gente também está para trabalhar as nossas intuições e sensações. Exatamente para entender esse campo. Então, eu gosto muito de fazer essa dinâmica, porque todo mundo vem com muitos problemas para cá. Então, para pelo menos, nesse primeiro momento, às vezes as pessoas nunca participaram de constelação, em vez da gente já pegar, já representar tal, a pessoa pelo menos tem uma primeira sensação de sim ou não. Que isso a pessoa já trabalha. Ah, você precisa falar para sua colega o que você está trabalhando? Não, você pode, se você quiser compartilhar com ela, bom. Se você não quiser, você fala, olha, eu vou fazer uma pergunta, peraí. E ficar quietinha. Aí você fala, pronto. E vê como é que ela se sente. Se ela vai para sim, se ela vai para não. Faça a pergunta simples de sim ou não. Cuidado para ser muito certeira naquela pergunta. E pense se não tem um duplo sentido também. Né? E pense se também não é uma coisa muito especulativa. Porque às vezes pode ser sim para hoje. Pensa que amanhã você mudou sua linha de pensamento e a partir do momento que você muda a sua linha de pensamento, você muda a sua energia. E tudo muda. E muitas coisas mudam. Que é como a física quântica fala. Se você mudou a sua linha de pensamento, um dos exercícios que eu gosto muito de fazer é
assim que a gente também pode fazer. Coloca você aqui sentada e duas pessoas, né? Representando o dinheiro, representando você. Que é um dos exercícios que eu quero fazer. Você está sentado. Daqui a pouco, o representante que é seu e o representante do dinheiro, o dinheiro cai. Os seus projetos de vida caem. Aí daqui a pouco você fala, peraí. Aí você escreve no papel. Então, eu vou mudar minha linha de pensamento, porque pensa que o pensamento plasma, a partir do momento que você pensou, para o universo já é uma ação. Uma vez eu participei de uma constelação onde a chefe da moça estava morta no campo. Mas o chefe da moça estava viva. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu tenho vontade de matar ela tudo junto. Então, eu constelar o pensamento dela, por isso que ela brigava toda hora com a chefe dela, porque a chefe dela sentia que ela estava querendo ser morta. E ela se sentia ameaçada, ameaça de vida. Então, o pensamento plasma, por isso que falam que a gente tem que controlar os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento para o universo é uma ação. Então, por isso que a gente precisa deixar sempre os nossos pensamentos sempre livres, né? De tipo, quando vem pensamento negativo, você fala cancela, 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 como o Aeroporto fala, né? Cancela, cancela, cancela. E aí tenta deixar para pensar alguma coisa positiva, para plasmar alguma coisa positiva. Porque senão a nossa tendência mental é sempre ser negativa. Então a gente tem que controlar para evitar essas linhas de pensamento, tá bom? E aí depois a gente vai partir para a constelação também. Vamos fazer alguns exercícios só para sentir, a gente vai dar um intervalinho agora, vou parar